As perguntas sobre quando a Covid-19 atingirá seu pico se tornam cada vez mais comuns. Em busca de respostas, nós conversamos com um especialista. Segundo previsão feita pelos especialistas, a infecção pela doença deve disparar a partir desta semana e continuar crescendo até julho, quando esta curva deve começar a desacelerar. Mas determinar de forma exata quando a pandemia atingirá o ápice não é tão fácil. O que se sabe é que existe um surto, todo vírus tem um surto, um tempo em que ele começa e um tempo que ele termina. Quando esses óbitos começam a desaparecer, porque os óbitos estão diretamente relacionados à quantidade de pessoas infectadas. Eles só vão desaparecer ou diminuir depois que 50% da população foi infectada. É fácil entender que só vai começar a diminuir depois que todo mundo já está doente, já curou ou melhorou ou está imunizado ou já morreu. Então, a partir daquela metade vem a outra metade, que é a parte menor. Então, a partir dessa curva é que se faz as projeções. Então, a projeção para o Brasil é esta aqui também. E aquela velha história de que o pico vai ser ainda daqui para frente, até o final de abril nós devemos ter o pico. O problema é que aí se veio a ideia de fazer o isolamento. E nesse isolamento a gente fazer então a mudança da curva. A ideia é querer chegar nessa curva verde para que haja uma resolução para que o sistema de saúde consiga melhorar e tenha menos óbitos, evidentemente. Porém, o que vai acontecer? Nós estamos andando nessa curva vermelha com o isolamento parcial e nós vamos ter um segundo momento, porque quando as pessoas relaxarem desse isolamento, vai ter os óbitos. Ou seja, não vai ter jeito. A quantidade de pessoas infectadas e a quantidade de pessoas que terão um óbito serão o mesmo. O que pode mudar é o tratamento que então venha se fazer para reduzir a capacidade da letalidade e da mortalidade desse vírus. O especialista destaca que as previsões vão mudar conforme a adoção de novas medidas e elas não indicam que o isolamento deve ser suspenso. Mesmo assim, o que dá para notar é que, segundo os estudos, os números podem ser abaixo do que já foi projetado desde o início da pandemia. Toda essa lesão por vírus vai ser entre 0,7% ou 0,1% da população. Já se divulga na mídia, mesmo a comunidade científica divulga 1%. Por que isso acontece? Porque a mídia vai mostrar esses números e quem é da ciência ainda não sabe totalmente o que vai acontecer. Pode haver coisas diferentes nessa doença. Ela é uma doença nova, ela é uma condição nova, é um vírus novo. Então, tudo que acontecer abaixo de 1% parece ser lucro. Se nós projetarmos isso para o Brasil, olha só como esse 1% não vai ser verdadeiro. No Brasil, os 220 milhões de brasileiros, se nós fôssemos 1%, morreria 2 milhões e 200 mil pessoas. Se nós calculássemos 0,1%, seria 220 mil. Para Ji-Paraná, 150 mil habitantes em média. Se fosse 1%, morreriam 1.500 pessoas. Se for 0,1%, 150 pessoas. Se for 0,07%, que é o também projetado cientificamente, seria 105. Mas isso dentro do curso natural da doença. Se nós tivermos um tratamento em que nós pudermos abordar a redução da letalidade, da infecciosidade ou que não haja tanta mortalidade, a gente vai conseguir reduzir isso através dos tratamentos. Não é só através do isolamento, porque o isolamento só vai mudar o tempo de contaminação. A quantidade de pessoas infectadas ou de pessoas que vão morrer vão ser praticamente as mesmas. Então, essa é uma informação para que a gente possa desmistificar o que é essa curva. Muito bem, Everton Leone, são cálculos e mais cálculos, pesquisas e mais pesquisas, mas ainda existe o temor de tudo isso, né? O doutor Álvaro Galvão, ele sempre traz para a gente aqui informações importantíssimas, sempre com muito cuidado, usando a técnica, usando a ciência. Isso é sempre muito importante, por isso que eu sempre vibro cada vez que ele aparece aqui no SIC News. Bom, detalhes aí do que foi dito. Bom, se depender de mim, da minha vontade e da vontade daqueles que estão mandando a gente ficar em casa, né? Se eu, por exemplo, não pegar o vírus, né, não for infectado pelo vírus tão cedo, tão logo, até porque a chance de eu ser infectado é pequena porque eu estou isolado. Como todo mundo deve ficar isolado, eu tenho a sensação
que aí por dezembro do ano que vem vai estar tudo parado ainda, porque as pessoas não vão contrair o vírus não vai atingir os 50% necessário para começar a descer, e o que vai acontecer é que daqui a um ano a gente está ainda nesse completo isolamento e tudo parado, e o país, sei lá, a gente comendo não sei o quê. Bom, eu estou falando em tese, né? Até porque de teses nós estamos cheios. As teses que surgiram aí até agora, inclusive de entidades médicas, de cientistas, de associações médicas, do Brasil inteiro, não quero nem falar do mundo, todas até agora não se confirmaram, felizmente, porque o quadro que foi criado foi de uma tragédia, né? Como se tivesse caído uma bomba atômica aqui em Rondônia, vamos ficar aqui no estado só, como se fosse cair uma bomba atômica e fosse dizimar praticamente a metade da população do estado. E até agora isso não aconteceu, parece que não vai acontecer, e nós estamos muito felizes que as previsões, todas elas, não se confirmaram. Deu tudo errado, felizmente. Tem um outro aspecto que a gente tinha que colocar. Parece que, quer dizer, eu vou dar um chute, mas aquilo, chute não, eu até já ouvi cientistas falando, autoridades falando, que o vírus não se dá bem no calor. Mas aí você diria, mas em Manaus como é que é? Pois é, aí você vai entender. É por isso que eu sempre tenho dito, não há teses firmadas e definitivas em cima dessa doença, e qualquer abordagem que se faça, qualquer tese que se levante de uma corrente de médicos e de outra corrente de médicos, a gente deve ouvir e respeitar, não precisa acreditar, porque nem eles ainda entenderam exatamente o que é essa doença. E não é nenhum tipo de desdouro, não. É porque é um vírus novo, e ele, em cada lugar que ele vai, ele tem um tipo de atuação. E ele faz o estrago diferente num lugar e no outro. Só aqui no Brasil, nós temos aí diferentes situações por estado e até por municípios. Falando ainda no coronavírus, na semana passada, na sexta-feira, o doutor médico Viriato Moura mandou para mim o seguinte mensagem em cima daquele comentário que eu fiz da questão da guerra, que era a analogia que eu fiz das guerras que nós vivemos e estamos vivendo. Parabéns pelo seu comentário, merece aplausos de pé. A Organização Mundial de Saúde define saúde como bem-estar biológico, psicológico e social do indivíduo, não apenas a ausência da doença, está dizendo aqui o doutor Viriato Moura, e parece que algumas pessoas ainda não entenderam isso. O Marcos Cavinato, lá em Ariquemes, está nos acompanhando, um grande abraço para eles, que não perde aqui o SIC News. E o Benonias está dizendo assim, está reclamando de pessoas que ganharam os R$600 e estão gastando em bebidas e em drogas. Deveriam ter seus benefícios cortados pelo presidente da República. Está dizendo aqui o nosso Benonias, indignado com o mau uso de algumas pessoas, é claro, dos R$600.